Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8 horas e 43 minutos, começando o ponto a ponto, Litoral de São Paulo para todo o planeta, né? Ao vivo, e já desejando para você uma ótima quinta-feira, mas todo cuidado é pouco. Até na abertura do programa, já passando a informação para você que vive aqui em Santos, já está com a sua live aí aberta, participando conosco, via Facebook, YouTube, LinkedIn, o nosso canal oficial Ponto a Ponto, pela Rádio Star News. Nós estamos até aqui, agora há pouco aqui com a Rádio Star News no ar. Você ouviu a última música, é a Tina Turner, né? Os grandes sucessos dos anos 80, 90 estão passando, estão tocando na Rádio Star News Santos. Você já sabe, radiostarnewsantos.com, você nos encontra e em breve em outras fontes aí, né? 24 horas com música. O pessoal está elogiando muito as notas de informação, né? O jornalismo 24 horas. Está só no começo, estamos aí com 10% do trabalho, mas a Rádio Star News Santos já está no ar. Você inclusive vislumbra que é a nossa logomarca todos os dias com o nosso programa. Hoje, 23 de fevereiro de 2023, uma quinta-feira, a semana está voando, pós-carnaval, pós ontem, quarta-feira de cinzas, infelizmente pós o final de semana trágico no litoral norte de São Paulo. Há um ano atrás, estávamos tristes, não comemorando, longe disso, lamentando as mortes que aconteceram na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis. Infelizmente, agora foi o nosso litoral norte aí que tanta gente gosta, tanta gente curte, e infelizmente acabaram não tendo a possibilidade de ter a sua família aí para curtir o carnaval com muita tranquilidade. Mas não vamos falar muito sobre isso e outros casos também, até porque nós temos muitas informações no programa de hoje, e eu convido você a ficar conosco. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro, hein? Data que valoriza o esforço das pessoas empenhadas em melhorar as condições de vida dos municípios e dos munícipes em todo o Brasil. Então, uma data aí para nós refletirmos, melhorar as condições, não só apenas as nossas autoridades, nós mesmos, cada um fazendo a sua parte. Vou dar um exemplo, sábado choveu muito aqui, não choveu? Quanto lixo eu percebi boiando por aí, né? Cá tivéssemos nós não jogado esse lixo na rua, não teria o lixo boiando, consequentemente, não entupindo a rede hidráulica. Então, essa é uma consciência que todos nós temos que ter também. Ponto a ponto, após aí o carnaval, está de volta aí ao vivo com muitas informações, e tivemos aí muita gente. Edu, foi 620, 630? Não, nós estamos até com um convidado para falar muito bem a respeito disso, mas 682 milímetros de chuvas na região lá, o litoral norte de São Paulo. O Guarujá também teve uma forte chuva, a Baixada Santista como um todo, mas vamos falar muito sobre isso também. Apresentando aqui o nosso convidado de hoje, depois eu falo dos nossos oferecimentos, né, e também dos nossos apoiadores, o Daniel Nias, coordenador da Defesa Civil de Santos, que me mandou, antes do feriado, antes do carnaval, o informe e a preocupação da Defesa Civil em relação ao tempo. Ô Nias, primeiramente, parabenizar a tua seriedade, o teu trabalho, você e sua equipe. Eu digo que a gente tem a felicidade, né, de ter uma defesa civil atenta. Claro que todas, a gente sabe que são assim, mas umas não são tão equipadas, não são toda capacitada com equipamentos, lutam muito com a capacidade de cada um. A de Santos aqui tem uma capacidade muito boa, profissionais, se não é totalmente equipada como gostaria, porque sempre faltam os recursos, mas a gente percebe a preocupação sua e de sua equipe de informar. Eu recebi o seu comunicado, passei para vários amigos, até fora aqui da região. Nós agora com a Rádio Star News 24 horas no ar, não paramos de dar informação, e muita gente dizendo o seguinte: ajuda e ajuda demais. Bom dia, Daniel. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. É um prazer estar novamente aqui, conversando com a população, tirando dúvidas e levando as recomendações, principalmente para esse período de chuvas agora no verão. Vamos falar muito sobre o que aconteceu, né? Principalmente porque, segundo o Ministério Público, já havia alertado em 2021 que a ocupação da Vila Açaí, né, era a tragédia anunciada, seria trágico permanecer ali. Quando a gente fala em Ministério Público, a gente fala em vidas também, a gente fala em pessoas que ocupam aquela região sem ter onde morar. E aí vai ficando, o meu medo, inclusive, agora é esse: o sol vai voltar, a terra vai secar, a gente vai cair no esquecimento, a gente como um todo, só não cai no esquecimento quem vive no local, as autoridades que residem lá, o prefeito de São Sebastião que vem fazendo um trabalho, a Defesa Civil de
São Sebastião, de todo o litoral norte, aqueles que estão lá trabalhando. Já o resto acaba esquecendo, passa batido. Eu falo para você, Petrópolis, a gente já esqueceu a grande maioria, e não foi a primeira vez, então a gente não pode deixar cair no esquecimento. Vamos falar muito sobre isso e lamentar, né, muitos fatos que têm acontecido em todo o nosso país. Estamos no ar aí, e lembrando sempre com o apoio da Muniz Logística Soluções em Comércio Exterior, há mais de 23 anos, você sabe, Muniz fazendo todo o trabalho de despacho aduaneiro, logística e transporte para toda parte que você precisar do mundo, com a capacidade que a Muniz tem para levar sua carga em todos os lugares do mundo, também facilitando a sua vida para que você consiga montar sua empresa com qualidade. Também destacando a Forte Vistorias Automotivas, a Forte Vistorias tem 5 endereços, 4 na Baixada e em Mogi, inclusive o pessoal que está subindo lá para Mogi, pessoal que vai pegar a Mogi Bertioga, daqui a pouco eu vou falar a respeito dos trechos de estradas como estão nesse momento, mas a Forte também está em Mogi. Um abraço também à Enge Plus, que é a construtora incorporadora que tem a qualidade que faz a diferença, que tem 3 edifícios, 3 residenciais. 2 são da Enge Plus e um da Enge Life. Esses 2 aqui, ó, o Ilha de Malta, obra que começou em outubro do ano passado, da Enge Plus, no Canal 5, a 50 metros da praia, uma ótima opção para você morar. E esse aqui já está para entregar nesse ano de 2023, o Residencial Mykonos, na Ricardo Pinto 62, ali você tem a Ricardo Pinto, e você vai fazer, na verdade, o número 63, viu? Certinho, Ricardo Pinto 63, na Aparecida, perto de tudo. Residencial Ilha de Malta, é na Almirante Cochrane, e o Mykonos você tem na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Grandes lançamentos e grandes obras da Enge Plus, a qualidade faz a diferença. Também destacando a Enge Life, hein, que tem este aqui, ó, o Piazza Torino. Piazza Torino, um edifício que começou a ser levantado na João Alfredo, ali fica entre, diríamos que Macuco, Estuário, naquela região, né? Então você tem uma grande obra, um residencial de primeira linha, que você observa as 3 obras do nosso monitor aqui, todos os dias. A qualidade faz a diferença também da Enge Life, hein? Enge Plus, qualidade faz a diferença, e Enge Life, a qualidade faz a diferença também, né? Lembrando que nós temos os nossos apoiadores também, nós temos Ronaldo Hammermar, Telinho de Ouro, há 10 anos na Baixada Santista, consertando seu carro, Pintura Express, funilaria e também polimento. Também tintas e tintas, a loja que mais entende tintas em toda a Baixada Santista. Mecânica Eliomar, há 54 anos cuidando da elétrica, da mecânica e da injeção eletrônica do seu carro. Também a M Rocha, contabilidade com conceito, contabilidade que faz a sua empresa funcionar, né? Se você tem a sua empresa, precisa fazer a folha de pagamentos funcionar, mudar aí a sua empresa, o status dela, da sua empresa, fale com a M Rocha Contabilidade, você tem a melhor solução para isso também, né? Bom, Daniel Nias conosco aqui. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Lembrando, né, o pessoal, parece brincadeira, né? O nosso querido Marcos Muniz, Virgínia, colocou esses brindes aqui para nós colocarmos aqui na semana passada. Eis que veio uma chuva danada, eu acho que tem uma utilidade danada aqui, os guarda-chuvas, dupla vareta, um negócio bacana da M. Muniz, que eu vou falar uma coisa, tem gente que usa guarda-chuva, mas quebra um galho danado, viu? Quebra um galho danado, brinde que a gente vai passar para os nossos ouvintes, e tem a super mega mochila, né, Virgínia, da Carrier norte-americana, está aqui, ó, tem ligação para celular, nós vamos sortear duas, olha, você coloca o seu celular aqui, tem um cabinho dentro, tá vendo aqui, ó, cabinho dentro para você carregar o seu celular, presente da Carrier do Brasil, ou Carrier do Brasil, nosso Michael Pereira, toda a equipe de marketing, uma empresa norte-americana, mandando para vocês esse presentão aqui, é o maior fabricante de containers e ar-condicionado do mundo. E aí, Edu, qual é a pergunta? São duas. Quem foi inventor do ar-condicionado? Sabe, Daniel Nias? Não, desconheço. Não sabe? Não sei. Eu dei uma dica fácil agora há pouco aqui. E a segunda pergunta da outra mochila é, em que voltagem trabalha um container reefer? Aqueles containers brancos refrigerados. 110, 220, 380, 420, 440, vá lá, procure. Você descobrindo a voltagem, são duas mochilas dessa aí, presentão da Carrier, empresa multinacional, que está no Brasil há muitos anos e detém 65% do mercado mundial de refrigeração naval, né, em navios, e a doméstica nem se fala com a Carrier. Bom, o ministro Márcio França anunciou antenas de comunicação e navio hospital que vem para o litoral, que vem auxiliar aí nesse trabalho todo das vítimas do litoral norte. As interdições na Rio Santos, como deixar o litoral norte. Vou passar isso aqui, depois vou mergulhar direto aqui nas informações com o Daniel Nias, mas muita gente já às 5h30 da manhã perguntando, Eduardo, você vai passar informações? Vou sim, agora. Vamos lá então, as interdições na Rio Santos,
Como deixar o litoral nesse momento, nessa quinta-feira, hein? A rodovia segue interrompida totalmente na altura do quilômetro 74 mais 500, entre São Sebastião e Ubatuba. Então tem os trechos que a rodovia, né, Daniel, sumiu. Em alguns trechos, o volume de material mobilizado sobre a rodovia foi muito, e outros trechos, a própria rodovia, o solo ali solapou devido à ação da água, né? Um grande volume de água. Então, em alguns trechos, ela vai ter que ser reconstruída totalmente. É claro que, para isso, os órgãos do governo estão providenciando alguns acessos laterais precários, né? Para que essas populações não permaneçam totalmente isoladas, como algumas delas ainda estão. É importante frisar, como disse o Daniel Anias, está aqui com a gente, é que a gente tem a preocupação, eu vou seguir passando as informações aqui. Vamos lá, já se contabiliza 48 mortos, né, oficialmente, nessa tragédia. Quem sair de Juqueí, quilômetro 176, tem como opção o sistema Anchieta Imigrantes. É a opção mais fácil para chegar ao seu destino, ou São Paulo, ou interior, ou para outros estados, para que você tenha ideia também. Já quem sai da Barra do Saí, quilômetro 172, o caminho pela rodovia dos Tamoios é a alternativa. Dá para você sair por ali, chegar à capital e também seguir para o interior. Segundo o DR, entre os quilômetros 164 e 157 na região de Camburi e Marizias, regiões muito atingidas também, a interdição é parcial, fluindo no sistema pare e siga. Você para de um lado, segue do outro, para que você tenha fluidez dos dois lados, né, Daniel Anias? Porque é importante, porque nós não temos ali uma rodovia duplicada, é uma rodovia de duas mãos no mesmo sentido. Sim. Inclusive, um grande bloqueio, o maior volume mesmo de material mobilizado foi ali próximo à Praia Preta, né? Isso. Que está isolando os bairros ali de Boiçucanga e Juqueí e do restante lá da cidade de São Sebastião. Até por isso, os apoios ali, ajuda humanitária, toda a parte logística está sendo feita aqui pela Rio Santos, partindo aqui de Bertioga. Inclusive, Eduardo, a Prefeitura de Santos está enviando nessa manhã um apoio em recursos humanos. São técnicos da Defesa Civil, guardas municipais e alguns servidores de serviços públicos para auxiliar ali, principalmente nas questões de ajuda humanitária, organizar o recebimento e distribuição dos donativos, né? Alimento, água, medicamento, roupas, né? E também nos abrigos que estão sendo operados lá nesses dois bairros, Juqueí e Barra do Una. Sem contar que o nosso porto aqui está mandando navios, né? Nós já tivemos a ida com suprimentos, mais de 30 toneladas, o governador Tarcísio citava isso, e também teremos aqui campanha de arrecadação da prefeitura, escolas aqui da cidade estão se manifestando. Hoje pela manhã já estive aí na frente de colégios, né? Pude perceber alunos levando ali mantimentos, roupas. Quem puder fazer a doação, que faça, né, Daniel Nunes? É importante para ajudar, para colaborar. As pessoas perderam tudo, sem contar aquelas que infelizmente perderam a vida, né? Não perderam só a sua residência, a sua casa, o seu lar, perderam tudo, o que a gente lamenta demais. Então é importante que as pessoas possam participar. E ontem o ministro Márcio França e também o governador Tarcísio anunciaram o aeródromo, né, flutuante, que é o nosso porta-aviões, capacidade para 6 helicópteros, mais de 1.000 soldados, seguindo também, passando aqui pelo litoral, seguindo para lá para dar um suporte, com atendimento de mais de 300 leitos também, para ajudar as pessoas que precisarem, até por conta de uma situação hospitalar mais precária. Sim, essa questão da ajuda humanitária é uma necessidade permanente, e foi importante a ação do ministro, representando o governo federal, que logo no dia seguinte, né, no domingo mesmo, já mobilizou recursos, e partindo aqui de Santos, né, lá para a região, porque as pessoas precisam atender suas necessidades permanentemente. Então, enquanto durar essa situação e as pessoas não tiverem recursos próprios ali, estiverem isoladas, vão necessitar de água, de alimentação, de medicamento, de roupa e de abrigamento. Então, é uma necessidade permanente, por isso é importante essas doações continuarem. Eu vou aproveitar essa sua presença muito valorosa aqui hoje, porque você na sexta-feira já soltava aí junto com a Defesa Civil vários boletins, né, destacando a quantidade de chuvas que viriam aqui para o litoral como um todo, e eu até agradeci na mesma hora, porque a gente agora também ali do ponto a ponto com a rádio, 24 horas no ar, a gente é um prestador de serviço muito importante para a população, e a gente fala para o mundo inteiro. Inclusive amanhã teremos no programa, né, Virgínia, já confirmado, o Luiz Plástico, que veio de Portugal,
vai nos falar como está lá Portugal, chegou de Coimbra, ele reside por lá, vai estar conosco aqui para dar um panorama de como é lá em Portugal, principalmente na Europa, ele que viaja lá, esteve na Alemanha recentemente também. Mas muita gente criticando e de forma equivocada, gente. Eu não estou aqui para defender, mas para fazer justiça. Ah, mas por que a Defesa Civil não avisou antes? Ela avisou antes. Ela vem avisando todos os dias, né, Daniel Nias? Todos os dias é avisado. Vocês soltam lá os boletins. E mais, é impossível de se prever, pelo menos eu, na minha ignorância aqui, se prevê que teríamos, porque é uma chuva histórica. Não há um relato desse volume de chuvas concentrados de mais de 680 milímetros, né? E para que você tenha ideia, é mais ou menos assim, mais de 600 litros de água por metro quadrado que não paravam de cair. Exatamente. Então, alertas não faltam. Hoje, os alertas da Defesa Civil Estadual, por SMS, pelas redes sociais, elas sempre ocorrem antes desses eventos de chuva, né? E eles são replicados. Aqui na região, a gente sabe que o Viver em Santos, vocês, toda a mídia, replica esses alertas. Então, as pessoas sabem que vai chover. O que não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Aí cabe a cada um estar acompanhando e ter essa percepção do risco no seu entorno, próximo à sua moradia, próximo ao seu bairro. Porque um evento como esse que você citou, que atingiu ali de Bertioga até lá, Guaicá, mais ou menos, a costa sul de São Sebastião, foi um evento realmente excepcional. Os próprios alertas alertavam, avisavam de chuva intensa, mas não nessa proporção. Exato. O que se esperava era 150, 200 milímetros no período de uns 3 dias, né? E um dia só, você mesmo falou, foi em torno de 600 milímetros. Em Bertioga foi 680 milímetros, em menos de 24 horas. Isso é mais que o dobro do volume esperado para todo o mês de fevereiro, que aqui em Santos é 293 milímetros a média para o mês de fevereiro, né? Então, você falou Petrópolis, e em fevereiro de 2022 teve 2 eventos idênticos a esse Petrópolis que causaram mais de 200 mortes. Em maio de 2022, um evento como esse, de muita água, muita chuva concentrada em Recife, na região de Recife, que causaram 130 mortes. Então, o que precisa é as pessoas irem se adaptando. Esses eventos, eles são recorrentes. Nós tivemos aqui em Santos em 2020, foi aproximadamente 500 milímetros em 24 horas, mas já tínhamos um volume muito alto acumulado anteriormente e tivemos aqui a tragédia também nos nossos morros, que só não foram maiores porque a cidade ela tem uma certa resiliência, a população está aprendendo a conviver e a se preparar para esses episódios, e muitas obras, muita intervenção estrutural foi feita pelo município para garantir mais segurança para os moradores. Mas isso, por exemplo, você muito bem destacou, aconteceu aqui em Santos, por exemplo, em Petrópolis, a gente teve até desvio de recursos. O prefeito local, na ocasião, na primeira, né, há 3, 4 anos atrás, tinha feito isso. Eu tenho aqui uma matéria, eu tenho tanta coisa para destacar, gente, tanta gente aqui mandou, eu até peço desculpas, eu vou optar hoje em manter a tela aberta aqui. Os nossos ouvintes aqui, a gente sabe que depois eu respondo a todos, mas muita gente citou, eu já tinha lido, mas acho importante. Desastres ambientais do Brasil vão piorar. É um alerta do Carlos Nobre, uma pessoa bastante conceituada, para que você tenha uma ideia, viu, Virgínia? Quem não sabe quem é o Carlos Nobre, cientista brasileiro referência mundial em mudanças climáticas, ele é meteorologista e climatologista. Carlos Nobre alerta para que os desastres ambientais do Brasil, como ocorrido nos últimos dias no litoral de São Paulo, tendem a ser cada vez mais frequentes e mais graves. Com a formação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, grande, né, autoridade, então ele pode falar com cátedra, né, co-autor da pesquisa vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2007, Carlos Nobre explica que o aumento da temperatura global está diretamente atrelado às catástrofes do litoral brasileiro e em vários pontos do planeta. Esse é um risco decorrente de nós continuarmos aquecendo o planeta, continuarmos lançando gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano, óxido nítrico, melhor dizendo, entre outros. Se continuarmos aumentando, em 2023 teremos um recorde de emissões no planeta. Vamos manter o aumento da temperatura e esses fenômenos que vivenciamos hoje serão brincadeira perto do que virá pelo futuro. Diz aí o pesquisador em entrevista exclusiva ao Congresso em Foco. Daniel Nias, por ser uma autoridade, o Carlos Nobre alertar, e ontem o próprio governador de São Paulo citava o Carlos Nobre e vários outros companheiros de imprensa também. Ele diz, então, quero alarmar, quero simplesmente me comungarem junto com as autoridades para que nós possamos alertar a população, porque é muito fácil a população apenas cobrar. Nós precisamos fazer o nosso papel, né, Onias? O que o cientista Carlos Nobre alerta, ele está fazendo coro ao que já o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, vem apontando nos seus relatórios. Sim. Né, de que esses eventos mais
severos, ocorrerão com mais frequência e com mais intensidade. Nós tivemos, para você ter uma ideia, na semana passada, ventos intensos aqui na região, que causaram muitas quedas de árvores. Sim. E as rajadas chegaram a quase 140 km por hora. Realmente isso é inédito, não é comum, a gente não lembra de outro evento como esse, com vento com tanta intensidade. E já no fim de semana, com a aproximação de uma zona de baixa pressão muito próxima à costa, nós tivemos aqui ressacas bem intensas. Então, nessa mesma noite que choveu bastante, que foi noite de sábado para domingo, nós tivemos, na madrugada, ondas de 2,53 metros aqui próxima à costa, aqui na Ilha das Palmas, e maré superior a 2,30 metros, tá, aqui na região. Então você imagina, a ondulação empurrando o mar para cá, e mais a maré, o nível bem alto, e muita chuva, os rios, ao invés de correr para o mar, estavam correndo do mar para a terra. Exato. Então aí você potencializou as inundações, os alagamentos, né, as enchentes, e a chuva que desceu causou toda essa tragédia. Então nós tivemos, por exemplo, na costa sul de São Sebastião, além de deslizamento, corrida de lama, corrida de detritos, né? Teve também inundação, teve alagamento, teve enxurrada. Tudo isso ao mesmo tempo, aí realmente a natureza, aquela região não suporta, tá? A gente observou que os escorregamentos começavam na crista lá da serra, sim, e descendo escarpas, aquele volume, né, de água. Muitas escarpas na serra. Exatamente, descendo água com árvore, com blocos, com lama, tudo isso tem um poder destrutivo muito grande. Sem dúvida. Não precisa ser um casebre, pode ser uma mansão, sim, uma casa bem estruturada que se tiver no caminho desse movimento, dessa massa, ela vai ser destruída, vai ser arrastada. A gente tem aqui na matéria hoje do pessoal do G1 Brasil, ocupação de encosta da Vila Saí era tragédia anunciada, disse o Ministério Público em 2021. A ação movida pelo órgão cobrava a regularização da área e alertou a administração municipal sobre os riscos de crescimento desordenado da Vila Saí. Foi a área mais atingida pelo temporal e devastou aí o litoral norte. A gente, inclusive, tem visto aqui vários temas, né? A gente vê aqui, ó, Cubatão, São Sebastião, casal morre soterrado, várias ações do Ministério Público. Por sinal, falando em Ministério Público, o ministro Tarcísio, eu vou colocar aqui no nosso monitor, já, para que a gente possa... vou até parar aqui e vou... Diga as participações, Virginia, então, para que a gente possa colocar no monitor, só para que você tenha uma ideia de como estava e como ficou, né? Ficaram as encostas da Vila Saí, né? Lá no litoral norte, e o governador do estado de São Paulo ontem ingressou no Ministério Público pedindo autorização para remover aquelas pessoas que não querem sair. Elas alegam até o quê? Elas alegam que elas têm o risco de serem, as suas residências, as que ficaram, serem saqueadas, e elas não querem deixar. Então, eu acho que foi uma medida muito justa, eu acho que o governador acertou quando ele foi ao Ministério. Onias, as pessoas não querem deixar, só que é risco. E mais, daqui a pouco você vai falar, hoje estamos na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, há previsão de chuvas por final de semana, há previsão, não como a do final de semana que passou, porém, qualquer chuva que caia naquela região lá agora é terrível para a Defesa Civil, para os homens do bombeiro, para os soldados que lá estão, para a comunidade, para os voluntários que lá estão. Nós vamos mostrar aqui, inclusive, no monitor, essa questão. Mas, Onias, há uma previsão de chuva para esse final de semana? Sim, já tem uma chuva até que intensa na região sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e há previsão de chuva para os próximos dias. Como o solo está muito encharcado, não precisa, como você disse, ser muita chuva, ser muito intensa, ser muita água para causar problema. Então, isso requer a atenção de quem mora nas áreas de risco e, sobretudo, as equipes que estão trabalhando lá, requer bastante atenção para que também não venham se tornar vítima, uma vez que o solo está muito instável, além de encharcado, está realmente muito estável. Mas o que você falou, Eduardo, dessas ocupações, é o que nós chamamos das vulnerabilidades, né? Isso. A natureza apresenta suas ameaças, os perigos desses eventos, né, mais intensos, e quando você tem a vulnerabilidade, ou pessoas morando em área de risco, aí você tem realmente o que constitui os riscos. Então, o que diz a autoridade, o promotor, é uma verdade, mas não é só aqui. Se você viajar para o Rio de Janeiro pela Rio Santos, exato, ao longo de toda a Costa Verde, Paraty, Angra dos Reis, toda aquela região, você vai perceber uma ocupação muito mais intensa do que aqui no litoral de São Paulo. Então, se tiver um evento de chuva como esse que teve de sábado para domingo aqui, lá o número de vítimas seria muito maior. Então isso requer talvez programas de governo, não só do município, que não tem pernas sozinho para isso, o Estado, o governo federal, programa semelhante àquele que o governador Serra desenvolveu aqui na Serra do Mar,
né, de uma remoção a médio e longo prazo, até com a ajuda de verba do exterior, aqui no caso foi o BID, né, para um programa de erradicação das áreas de riscos e remoção daqueles setores, principalmente de risco alto e muito alto. Eu vou colocar aqui, até pedir para o Onias, até para que ele possa observar aqui, ó, vamos colocar na tela, olha, o material até que foi do G1, olha só, Onias, a imagem que nós temos, você tem os escorregamentos que você tem lá, né, que caíram, vê se volta a imagem aqui, olha lá, tá vendo, ó? Depois disso a gente vai ao intervalo, a gente está aqui com as imagens um pouco travadas, nós vamos soltar aqui, gentileza do G1, olha só, o que o Onias acabou de falar, aqueles escorregamentos vão descendo, o que eles pegam pela frente, eles vão levando. Olha aqui, ó, pelo satélite, que foi detectado ali, né, você tem a imagem ali, ó, Barra do Saí, Baleia, toda essa área do litoral, né, olha só, olha as comunidades onde se instalam aí, gente, para que você tenha ideia, elas se instalaram justamente muito próximo, e esse pessoal que está próximo ao morro, a encosta de morro, eles não estão próximos à praia. Então, essas pessoas têm um poder aquisitivo até menor. Então, esse escorregamento, a gente está com um problema do travamento aqui, mas está andando, tá? Ainda é para você ter uma ideia da ocupação em meio aí. Isso aí é imagem de satélite, viu, gente? Para que você tenha uma ideia, o satélite captou. Aí vamos passar aqui para a imagem que vai girar aqui e vai chegar da região. Olha lá, de novo, tá vendo? Ó? Veja aí o crescimento em fotos, que são fotos que foram retiradas também lá de cima por satélite. Veja, Onias, olha a área verde e olha onde está embutido aqui a comunidade, né? Está bem no meio aqui, as pessoas estão no meio, olha só, e essa ocupação em 92 como era? 92, 2002, 2009, olha a diferença, hein, gente, olha lá crescendo a ocupação, 2012, vou andar mais um pouquinho aqui, vamos ver se essa, olha lá, 2016, 17, olha lá, em 2018 eram 648 imóveis e 779 famílias na região, segundo a prefeitura lá de São Sebastião. Ó. 2019 a gente já está chegando perto aqui, tá? A gente está com um pequeno travamento aqui do sistema, né, pela internet, mas a gente está avançando, vai pular aqui também, nós vamos chegar já aqui, isso, imagem satélite, ó, é 2020, a gente percebe aqui totalmente encravado aqui no meio, né, da serra, e a gente tem essa situação toda que aconteceu, e a gente percebe, infelizmente, o que aconteceu aí com o meio. Ô, Onias, quando a gente pega essa situação, a gente percebe que a população, ela fica lá, e aí, como você bem disse, a gente conversava aqui, é uma população que sofreu demais. A gente tem imagens aí de pessoas que foram no salvamento, né? Agora, essas ocupações, elas são desordenadas, são ocupações que não são permitidas, mas o Ministério Público alerta, a Prefeitura normalmente não tem muitos mecanismos para tirar essas pessoas, que elas acabam se fixando lá para trabalhar, para servir aqueles que têm boas casas de veraneio, casas de verão, de festas, que ficam por lá. Só que a ocupação vai ocupando espaços que a natureza não vai permitir ficar lá tanto tempo. E a gente percebeu que esse acumulado trouxe essa lama, trouxe a vegetação e tudo, como você bem disse, estava na frente, foi embora. E muita gente diz, poxa, mas por que no sábado a Defesa Civil comunicou? Eu tive contatos aqui de emissoras de rádio, de vários pontos do estado, vários pontos aqui no interior, dizendo, Eduardo, você soltou aqui um aviso que eu recebi de vocês, você me passou, e fui procurar outras informações, e diziam justamente isso. E à noite, muita gente, no período da tarde, desistiu, voltou para São Paulo, voltou para o interior, porque percebeu que teríamos muitas chuvas. E com chuva não tem praia, com chuva é ocupação. E o que aconteceu? Na noite tivemos aquela chuva muito forte, e já na madrugada, e que principalmente já depois das 11h30 da noite, meia-noite, os escorregamentos foram mais fortes e a tragédia foi iminente. Realmente não dá para alegar ignorância quanto à chuva que vinha. Acho que todo mundo sabia da chuva, né, e que seria chuva intensa. E, como eu disse, cabe a cada um, né, cuidar da sua autoproteção, ou seja, observar, ter a percepção do risco e tomar os seus cuidados. Você falou das ocupações. A gente não quer procurar culpados. O importante é daqui para frente como resolver o problema. A gente espera que tenha boa vontade, a vontade política de todos os entes de governo, né? Mas essas ocupações são em locais totalmente indevidas, são áreas ou de parque estadual,
ou área de amortecimento de parque, e, sobretudo, além de ser área de preservação ou de proteção ambiental, áreas de risco. A gente observou nas imagens ocupações no sopé aí da serra, praticamente. Você tá falando, a gente está pondo imagens aqui, e até na própria encosta, já subindo encosta. Então, são áreas totalmente impróprias para a ocupação. É claro que essas pessoas, eu creio que não tinham outra alternativa, elas trabalham por ali, precisam morar por ali, que o transporte coletivo é deficiente, os centros urbanos são bem distantes daí, né? Mas, enquanto não tiver habitações seguras, conjuntos habitacionais para essa população de baixa renda, há essa pressão. E isso, como eu falei, não é só aqui no litoral de São Paulo, em toda a região litorânea do Rio de Janeiro, toda essa região que é muito atraente para o turismo, né? Mas, por outro lado, também tem pessoas que trabalham e precisam morar em algum local e, infelizmente, acabam morando nessas áreas de risco e ficando totalmente expostas a esses eventos. A gente vai ao nosso intervalo. Enquanto o Daniel Nias comentava, eu soltei imagens aqui, eu posso até repetir de novo, a ocupação, como ficou e como estava, né? Mas foi feito o alarme a respeito disso. Falar em alarme, muita gente está comentando, no Rio de Janeiro tem aquelas sirenes. O governador disse que um sistema vai ser colocado no litoral. Vou perguntar para o Nias qual é o sistema que a Defesa Civil acha o mais viável e o mais correto. A gente vai ao intervalo, Virgínia? Vamos ao intervalo e na volta vamos falar muito sobre isso. Eu sei que muita gente apareceu ali embaixo, eu não vou abrir a tela hoje, gente, senão eu lanço aqui a sua participação e o seu contato. Eu estou optando em fazer isso aqui, ó, tá? Soltando imagem aqui para que as pessoas tenham ideia, e muita gente criticando. Quem tem, gente, paciência, fazer o quê? Tem gente pagando, como essa família aqui, 15 mil, 30 mil para deixar a região de helicóptero. Mas enquanto nós vamos ao nosso intervalo, eu vou deixar aqui na tela as imagens de novo aqui, de como ficou a região lá. Virgínia, vamos ao intervalo e a gente volta já. Diga lá então. Enquanto isso, imagem aqui, ó, na tela. Olha, Unias, é um negócio absurdo, né? A gente vê essas imagens de helicóptero, olha aí, ó. Imagens feitas por helicóptero, você vê a rodovia, né? Olha só. Isso aqui vai levar muito tempo. Ainda onde escorregou e caiu na rodovia, se faz a limpeza. Agora, onde houve o assoramento e a destruição do piso, vai ter que ser refeita a pista. E essa obra... E olha só a ocupação, gente. Essa imagem que o G1 coloca é muito boa. Olha, em meio à vegetação, olha só, quantas casas e condomínios, olha, tudo cheio d'água, olha lá, para que você tenha uma ideia, olha como se ocupou, se cresceu demais. Eu lembro do litoral norte, quando era menor, tinha muito menos, essa região toda ficou alagada. Olha quantas casas, quer dizer, se habitou bastante isso, né? Então, esses não estão nem costa do morro, mas tem esse problema todo. Diga lá, Virgínia. Alcides Catarino, bom dia a todos, bom programa. Parabéns pelos convidados, não, é pelo convidado, ele escreveu certo, eu escrevi errado. Dininha Couto, bom dia, amigos. Márcia Gouveia, bom dia, bom programa. Alexandre Oliveira, que ele falou do eco, agora eu arrumei, agora está bom. Dininha Couto, bom dia, amigos, excelente programa. Paulo Eduardo Costa, bom dia a todos, estamos acompanhando o programa e os esclarecimentos. Parabéns pelo convidado, Alcides Catarino, e abraço aos amigos da bancada. O Antônio Silva, antes de começar o programa, tinha mandado um abraço e falando que o Guarujá também sofreu demais com as chuvas. Ele lembrou daquela tragédia e lembrou que o Guarujá fez, de certo modo, a lição de casa, e parabenizando o Santos, que também o fez. Que nós tivemos, né, há um tempo atrás, se não me falha a memória, 2 anos atrás, um pouco mais, Vinícius. Vai completar 3 anos, 3 agora anos. Março. Perfeito, nós tivemos. Aqui em Santos, a gente vai para o intervalo, nós tivemos muitos alagamentos e escorregamento, teve alguma coisa no morro, né, Unias? Mas graças a Deus foi só isso, não tivemos uma tragédia a mais, porque o município vem fazendo o seu trabalho para fazer a contenção. Sim, no final de semana, tivemos uns 10 escorregamentos mais ou menos, pequenos escorregamentos, né? Que nós monitoramos, Eduardo, o tempo todo, o ano todo, indicamos obras para melhoria e quando obra não resolve, indicamos até a remoção mesmo, definitiva. E nesse período do verão, nós operamos o plano preventivo de defesa civil e em muitos casos nós recomendamos e executamos a remoção temporária, preventivamente, de algumas moradias, quando o acumulado de chuva se torna muito alto e há previsão de chuva ainda, e nesses locais de risco muito alto, que o técnico nosso, o especialista, um geólogo, analisa e verifica, é caso de remover. Então não é tão simples como diz, olha, põe uma sirene, a hora que chove, se aperta, corre neguinho para todo lado. Não, não é isso, gente.
Não é isso. Isso não funciona, Não. Isso fica desacreditado. Se você for em Petrópolis, começa a chover, você ouve as sirenes. Por que morreram 200 pessoas no verão passado em Petrópolis? A sirene resolveram? Não. Ela cria uma falsa sensação, as Sim. pessoas ficam esperando a sirene e muitas vezes não dá tempo, muitas vezes quem aciona a sirene não está ali no local verificando o que está acontecendo. Então, o morador tem que aprender a ter a percepção de risco, notar quando o solo começa a se movimentar e deixar suas casas. O morador precisa ter o hábito de acompanhar as previsões meteorológicas, cadastrando-se, uma das formas. Ele pode acompanhar por toda a mídia, que as informações meteorológicas estão aí na TV, no jornal, na internet. Mas se ela se cadastrar, mandando mensagem de SMS para o número 4099, informando o CEP da sua localidade, ela vai receber os alertas desses eventos mais críticos pela Defesa Civil Estadual. E aqui em Santos, nós também estamos mandando esses alertas para os moradores do município de Santos. Quando a situação em Santos se torna mais crítica, aí nós reforçamos mais alertas nossos, além daqueles que vêm do Estado. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, manda frequentemente os alertas para a Defesa Civis, porque eles têm, o pessoal também monitorando a rede pluviométrica de todo o Brasil. Então, eles mandam os alertas, mas não quer dizer que no alerta que eles mandam vai acontecer. Então, estão dizendo agora, mandaram alerta para o Estado e para o município. Mandaram, mas ninguém sabia que ia acontecer aquilo exatamente com aquela proporção. Os moradores precisam colaborar e cuidando da sua autoproteção. Não existe nenhuma defesa civil no mundo que tenha condições de ir lá retirar o morador na hora do desastre. Se for nos Estados Unidos, em época de furacão, ele solta os alertas e cada um sai, se quiser. Se não quiser, ele fica e assume as consequências. Exato. Nós recomendamos que as pessoas não subestimem os riscos. Sim. Quando o Defesa Civil emitir os alertas chegam, eu espero que todos se cadastrem para receber, devem ficar atentas e sair das suas casas se notarem esses sinais de movimentação do solo. Trinca, rachadura no piso, na parede da casa, uma água mais barrenta, estalos em rocha ou trincas em rocha, árvores e postes que se inclinam, muros que deformam, trincas na parede. O solo está começando a se movimentar, não dá para apagar para ver. Tem que sair, procurar um local seguro, chama a Defesa Civil para fazer o atendimento. Tá aí, uma boa recomendação. Diga, Virgínia, depois você vai ao intervalo. Depois não. Ronaldo Domingos, bom dia a todos, excelente programa. Bom dia, Ronaldo, um abraço. Mandar um abraço também para o Bento, de lá de Floripa, sempre manda os alertas dele também. Ele até dizia na semana que Santa Catarina é um estado que sofre muito com enchente, sofre demais com chuva, até a mesma característica, litoral, encostas de morro. E Santa Catarina, quando tem enchentes, afeta muita gente. E lá também tem o mesmo problema. Ele dizia que também basta as pessoas participarem, ter inteligência para entender. Então, muita gente esperou para ver o que ia acontecer. Muitos condomínios, eu vi gente gravando vídeo, olha, gente, está chovendo, gravando vídeo, está chovendo, será que vai encher? Gente, já era prudente ter deixado o local. Depois ficaram o quê? Ilhados, né? Então, agora, veja, nos últimos 12 anos, os governos de São Paulo investiram 62% da verba aprovada para a prevenção de desastres naturais. Então, de 100%, só 62%. Entre 2011 e 2022, o governo estadual sempre executou valores abaixo daqueles aprovados pela ALESP, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para a área de infraestrutura hídrica e combate a enchentes, que inclui situações como ocorrido no desastre do litoral norte do Estado de São Paulo. Muito se vai falar, muito vai se cobrar, só não pode ter esquecimento. A gente vai ao intervalo e volta já, rapidinho, eu deixei para você constatar isso e eu volto já. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9 horas e 24 minutos. Hoje o programa recebendo o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias. E eu quero agradecer muito aí as várias manifestações dos nossos ouvintes também da Rádio Star News Santos. E a gente está até, eu estou aqui com o Daniel Onias até pensando, viu, quando nós tivermos, Virgínia, próximo assim, de feriados, ou essas ocorrências que o Daniel Onias me avisou aqui, gente, ó, estava na rua, recebi aqui o informe da Defesa Civil. Quem sabe a gente não consiga antecipadamente gravar uma fala aí com o Onias, um boletim, e colocar na programação, já que a gente está 24 horas no ar, pessoal elogiando demais a nossa qualidade de áudio aqui. A gente também tem a questão do vídeo, quem entrar pelo site tem o vídeo vai estar lá também, para que a gente possa ilustrar isso também, né? Só seguindo aqui com as informações, a gente diz que o DR entre o quilômetro 164 e 157, na região de Camburi e Marizias, a interdição é parcial, fluindo pelo sistema Sigpare. Já em Barra do Saí, Camburi, Camburizinho, Boiçucanga, Praia Brava, Marizias, Paúba, Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno, consegue seguir a viagem no sentido São Sebastião, Caraguatatuba. Então, segundo o DR, você consegue fazer esse trecho, né? Já Mogi Bertioga permanece com uma interdição em alguns pontos devido à erosão, que a pista acabou sucumbindo, né? Não foi nem assoreamento que caiu da serra, não, do morro. Foi que ela afundou mesmo. E ali já estão sendo obras feitas, mas a obra não é feita do dia para a noite. O pessoal falou, pô, no Japão eles fizeram... Japão é Japão, aqui é o Brasil. Aqui demora um pouquinho mais. Então, onde tem assoreamento de pista, onde a pista foi levada, ali tem que ser feito o preparo do terreno, Eunice. Não dá para colocar asfalto em cima do buraco. E está chovendo, então é difícil executar a obra com chuva, né? O bloqueio no quilômetro 77, no início da serra, no entroncamento com o quilômetro da SP-055 até o quilômetro 98. A rota alternativa é o sistema Anchieta Imigrantes. Se você conseguir acessar pela Anchieta Imigrantes, você sai dali
E aí você não vai ter o acesso por dentro ali pela Tamoios ou pela própria serra ali. Você vai pela Anchieta Imigrantes, que é muito mais fácil. Então, quem conseguir vai acessar ali por Mogi e vai entrar no sistema Anchieta Imigrantes, pega até, se for o caso, o Rodanel e vai pegar o seu destino com tranquilidade. Ô, Onias, mediante essa fala que você até disse aqui de alertas e sirenes, eu acho essa coisa de sirene uma coisa, essa coisa data da Segunda Guerra Mundial, vai ser muito primário, como você muito bem disse. E a gente viu aí muitos avisos que aconteceram no sábado. E muita gente acabou achando, é mais uma chuva que vai cair, né? E a gente tem aqui, inclusive, eu vou até colocar no monitor de novo, para que o Onias, enquanto fala. Onias, está aqui, ó, chuva que atingiu o litoral paulista foi a maior registrada em 24 horas na história do país. Eu não vou precisar se é, mas vocês estão dizendo que é. A gente teve algumas recorrências, né? Na década de 60, 67, Caraguatatuba, ali Ubatuba, muitas mortes também, mais de 400 mortes, e há informações de residentes do local e autoridades que talvez o dobro disso esteja lá enterrado, não dê para fazer a procura, porque a violência foi tamanha que encobriu casas, encobriu tudo. Imagine como foi aquela situação. Enquanto o Daniel vai comentando, o que está para fazer, o que se pode fazer com essas mudanças climáticas, o que Santos, a Defesa Civil aqui, e é claro, vocês aqui de Santos, todo o litoral, as Defesas Civis que têm um papel importantíssimo, Onias, para alertar, para chamar atenção. A gente sabe que no litoral norte é muito pouco. Ali quantos agentes da Defesa Civil a gente tem, Onias? Olha, por mais que tenha, dificilmente eles conseguiriam ter em todos os bairros da costa. Sim. Da divisa de Caraguá até a divisa com Bertioga são 80 quilômetros. Então você imagina, mais do que daqui até São Paulo, um município. Ele é um município comprido, extenso, com vários bairros pequenos, né, encravados aí na serra ao longo do litoral. Então fica muito difícil. O que você tem que treinar são líderes comunitários, que nós chamamos de Núcleo Comunitário de Defesa Civil, para tomar as primeiras medidas, tanto para orientar a população, quanto para tomar as primeiras medidas de socorro, de acionamento dos órgãos de segurança, os órgãos de emergência, Sim. bombeiros, né? Então, nós prestamos esse serviço aqui, e todos os municípios fazem isso, que é treinar a população. Basta procurar a sua Defesa Civil e perguntar, se informar como frequentar esses cursos de núcleo de defesa civil. Aí a pessoa vai receber algumas instruções básicas de primeiros socorros e outras instruções, né, para que ele seja um tipo de um agente voluntário de defesa civil na sua comunidade. E isso a gente sabe que tem também lá por São Sebastião. São Sebastião tem uma defesa civil bem estruturada, mas o trabalho de prevenção, o trabalho de socorro não é exclusivo da Defesa Civil, é de todos os setores do governo, tanto do município quanto do Estado. E a Defesa Civil é aquele setor pequeno que tem a missão de, por 24 horas por dia, estar acompanhando a situação, fazendo monitoramento e emitindo os alertas. Sim. Vou lembrar também, ontem o governador Tarcísio foi cobrado para que a região tenha bombeiros, efetivamente, que aquelas cidades recebam instalações do Corpo de Bombeiros, que as defesas civis sejam melhor equipadas. E quando a gente fala melhor equipadas, não é apenas com homens e veículos, são homens, veículos, equipamentos e profissionais, né, Onias, que possam ajudar, mas também que ache uma maneira, né, da população ser informada o quanto antes, e não é só pela Defesa Civil, os órgãos de imprensa, para que haja isso, né. Eu vou replicar aqui mais um vídeo também, o pessoal até pedindo, Edu, põe aí também, né, a gente pega aqui, ó, aqui a gente tem imagem aqui da Baixada Santista, né, Onias, ó, dá para a gente observar, ó, a gente pega a Praia Grande, a gente tem São Vicente, a gente tem Cubatão, a gente tem Santos, e eu vou liberar essa imagem aqui, ó, olha lá, para que você tenha uma ideia, está no monitor também, o Onias consegue acompanhar, acompanha aqui, essa imagem é da região toda aqui, ó, olha o litoral, ó, e a gente caminhando aí para o litoral norte, olha só, olha quanta área, né, e você vê onde as chuvas afetaram, né, olha aí, ó, Barra do Una, Juqueí, Vila do Sauí, Camburizinho, e você tem toque-toque, grande, pequeno, olha a área, ó. Olha só onde está São Sebastião aqui nessa imagem, para que você tenha uma ideia. Olha o adensamento aí, Onias, dá uma olhada. Aqui, ó, Caraguatatuba, a imensidão desse nosso litoral, né? Olha só, e tudo cercado por morro, né? Por serra, por morro, e muitas ocupações em locais que não tem, olha só, o Ubatuba ali em cima, olha a ocupação aqui, ó. Tá? Então a gente vê, olha, as áreas verdes, mas olha só, Onias. Então, e observar também que tem municípios que têm mais vulnerabilidade. Sim. Por exemplo, Bertioga choveu mais ainda, choveu, eu disse, 680 milímetros, um pouco mais do que choveu lá em São Sebastião. Mas Bertioga não tem essa vulnerabilidade que são moradores em costa de morro. Sim. Por isso que não houve vítima.
Houve, claro, Bertioga sofreu com inundação, alagamento, enchente em vários bairros, né? Mas isso não causou nenhuma vítima fatal. Olha, a gente está observando a imagem de satélite de novo, olha. Olha onde está São Sebastião, gente. Dá uma olhada aqui, ó, tá vendo? Ilhabela do outro lado, você tem a travessia de balsa aqui, ó. Olha as imagens aqui, ó. Destruição total. E aí aquela história, como muito bem disse, Bertioga não tem aquela aproximação tamanha com o morro. Assim como o Caraguá. Então, tem alguns municípios que têm mais área possível de expandir, né? Tem uma expansão urbana, aqui, e outros não é possível expandir. Você pega Ilhabela, por exemplo, não tem muito como crescer a população, a não ser invadindo as encostas. Né? Essas imagens, ó. A gente está observando aqui, está no monitor também aqui na tela, gente, ó, para você que está em casa. Olha onde essas ocupações acontecem, completamente junto ao morro, né, o Nias. Então, quer dizer, a água vai descer morro abaixo, não é morro acima, é morro abaixo. Sim, e por definição, a gente chama de morro, né? Essas elevações até uns 200 metros. Aí, no caso, é mais ainda, é a Serra do Mar mesmo, que ela chega muito próximo à costa, ao litoral. Então, essas comunidades ficam espremidas ali entre a faixa litorânea e a serra. Olha aí, ó. Imagem satélite de novo, ali você viu Boiçucanga, agora toque pequeno em São Sebastião, também muita vegetação. Olha Rio Santos aqui, ó. Olha como é que ficou. E essas pessoas que moram da rodovia para dentro sofreram mais do que as que moram. Claro que a enchente tomou conta de todo o município. Mas quem mora na encosta do morro é muito pior, né, Eunice? Essa é a região mais perigosa. Viu, Eduardo? Eu trabalhei nessa região. Conhece, então, com facilidade. Até 1987, não havia nenhum posto de bombeiro em todo o litoral norte. Em 87, nós montamos lá o primeiro posto de bombeiro em São Sebastião, depois em Caraguatatuba, depois foi montado eu já tinha saído de lá, meus colegas montaram em Ubatuba. E em todo o litoral, após isso, também foi implantado o serviço de salvamento marítimo. Então, as principais praias do litoral têm uma base de bombeiros marítimos, tem ali um rádio de comunicação, no verão tem helicóptero que apoia esses bombeiros, né? E também o SAMU se espalhou por alguns locais, no São Sebastião, além do centro, tem ali em Boiçucanga uma base do SAMU, né? E em Juqueí parece que tem também uma base. Então, são serviços para dar esse primeiro atendimento, mas mesmo assim, para grandes tragédias como essa, ainda mais levando em consideração que as vias de acesso ficaram obstruídas, o socorro ficou realmente muito difícil e nas primeiras horas, ou primeiros dias, só era possível acessá-las por via aérea, por helicópteros. Dá para o governo agora, o Nias, entender aqui esse problema? A gente percebe, ó, as áreas de solapamento, como ocorreu, são residências precárias, né? Não tem uma estrutura muito boa, apesar que muitas são alvenaria, mas a gente percebe os desenhos aqui, ó, olha os escorregamentos, está aqui no monitor para você observar também, né? Para ter uma imagem ainda maior, a gente está colocando aqui para que você tenha essa compreensão. Eu vou até parar essa imagem aqui. Olha o que é um escorregamento, gente. Olha aqui existiam casas aqui embaixo, ó. Aqui eu vou mexer aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui existiam casas. Todo esse mato, essa vegetação, isso aqui, esse lamaçal e a lama, né, Onias? Depois que ela cai, o sujeito não consegue se mexer. É muito difícil. A gente nota pelas imagens que não foram simples escorregamentos localizados. Foi escorregamento de crista, ou seja, começa lá na crista da serra e vai descendo com água. Muitas vezes essa água é represada por tanto entulho que tem ali, rocha, barro e árvores, e formam umas barragens. Quando essas barragens se rompem pelo volume de água que vai aumentando, aí tem a chamada corrida de detritos. Esse é o evento mais destrutivo que tem dos desastres naturais no Brasil, porque ele vai levando tudo que tem pela frente com muita violência, arrastando blocos, muitas vezes blocos métricos, blocos muito grandes, árvores e todo esse material com muita velocidade, e vai destruindo casas, vai causando vítimas. É realmente muito destrutivo, e é um evento mais temido, né, para os especialistas, para os geólogos, para os profissionais de defesa civil, essas corridas de detrito. Foi semelhante ao que ocorreu na Serra do Rio de Janeiro, região de Serrana de Petrópolis, em 2011. E já ocorreu também na nossa Serra do Mar aqui, agora em 2013, mas numa região não habitada, por isso que não houve vítima fatal. Parabenizar a Prefeitura de Santos, que eu coloco essa imagem, eu congelar aqui. Diga, Virgínia, parabenizar o pessoal do G1, brilhante o trabalho deles em meio a uma tragédia, mas se a gente olhar isso aqui, o Onias, se eu perguntar, eu tenho certeza que o Nevar, você poderia dizer que é um morro em Santos, pelas características. A diferença é que obras de contenção foram feitas, você tem, além das obras de contenção, você tem
ruas que foram feitas, você tem muros de contenção, claro que não exibe uma tragédia, não, espero que jamais aconteça, mas perceba os escorregamentos, senhor Nias, e como essas casas são edificadas em meio aqui. Olha essa imagem aqui embaixo, Nias, a lama. Essa lama vai descer morro abaixo, como você disse, e traz tudo. Vem rocha, vem árvore, vem vegetação, vem a lama. Então essas pessoas ficam no meio aqui. Diga lá, Virgínia, por favor. O Reis Castro mandou aqui uma mensagem. A foto lá da Goiás. Parece que não vai acabar nunca. Obras na Goiás. Ele tem uma foto aqui. Um buracão. É isso nossa. aí. Houve afundamento. Eu falei na abertura do programa Ponto a Ponto, ali mais uma vez. Não é a primeira vez. A gente, inclusive, morava na Goiás. A Goiás, ela tem esse problema. Ela tem esse problema sério de... ali já passou um córrego há muitos anos atrás, então é um solo que eu acho que deve ser extremamente molhado, né, Eunice? E é claro que, graças a Deus, ela está interditada sem acidente, mas já tivemos ali, do lado do Colégio São José, engolindo um caminhão, tivemos afundamento no trecho anterior, numa quadra anterior ao São José, que afundou, tivemos uma obra agora, eu não sei a qualidade dessa obra, vou ser sincero, um dos motivos que a gente deixou aquela rua foi aquilo ali, cheiro fétido, inundação, a água ali, nós tivemos há uns... quando nasceu o Ponto a Ponto, Virgínia, lembra-se disso? Nós estávamos na Rádio Conexão, no dia de estreia do programa, a rua encheu tanto por conta da noite que havia chovido, nós tínhamos mais de meio metro de água. A nossa residência encheu de água toda, o que estava embaixo foi tudo com água, e eu não entendi aquilo ali. E a gente sabe que tem o trabalho dos canais, tem trabalho, foi até avisado também da questão da chuva, mas aquilo ali, não dá tempo, né, Eunice? A nossa equipe foi até acionada hoje pela manhã, madrugada, para fazer isolamento ali, acionar os serviços públicos, né? A Secretaria, para que acione também a concessionária para providenciar o reparo o mais rápido possível. A gente sabe que houve a maré muito alta, né? Os canais praticamente chegaram quase a transbordar, com muita água de chuva também, e ali passa uma rede de esgoto da Sabesp de grande diâmetro, né? E além das redes de drenagem, também de água sob pressão para abastecimento. Não sabemos ainda o que houve, se foi o rompimento de uma dessas redes, mas foi realmente um estrago bem grande aí, que precisa agora de ações rápidas aí para restabelecer o tráfego na via. Então, Rua Goiás, um abraço ao Denis Castro, complementando a informação, né? Eu devia ter tirado uma foto, eu estava sem o celular de manhã quando eu passei ali, mas estava completamente interditado, a Guarda Municipal, a CT fechou, quase em frente ali aquela panificadora Vila Bela, né? Mas tudo fechado. Agora, Onias, essa imagem é perfeita para a gente comentar. Eu vou até levantar um pouquinho aqui, para o pessoal ter noção. Dá uma olhada, gente, isso aqui é vegetação. Olha as áreas aqui. Isso aqui é ocupação irregular, ponto passivo. Olha o escorregamento de vento. Se isso tudo cai de uma vez, você percebe que tem escorregamento aqui, você vai ter aqui, você vai ter vários pontos. Essas imagens provam. Essas ocupações é difícil. A gente também sabe que o prefeito de São Sebastião, o prefeito está trabalhando demais, a Defesa Civil, todo mundo mais. Não dá para tirar essas pessoas de uma hora para outra. Agora, o governo do Estado entrou no Ministério Público, o Ministério Público acenou positivamente, mas não vai ser fácil tirar essas pessoas daí. Primeiro, Eduardo, falando daquilo que você citou, da semelhança com Santos. Tem algumas diferenças. Sim. Primeiro, eles estão no sopé de uma serra. Então, a área de contribuição para a chuva é muito maior do que nos morros aqui. Concordo. Você nota, por exemplo, os escorregamentos lá de cima. Né? E aí, realmente, a primeira minha opinião assim é que não é possível ocupar. Você, nós aqui estamos em morros que tem até uma estrutura mais rochosa do que a serra lá no litoral. O problema da rocha é que tem rocha solta também. Sim, né? é um perigo também. Mas os morros aqui tem muita drenagem para você disciplinar a água, para não causar esse estrago, né? Contenções, né? E muita melhoria. Ainda falta muito, é claro, mas tem muita melhoria. O que não tem? Aí a gente percebe que não tem nenhuma infraestrutura e uma área que, por mais que você faça alguma melhoria, ela é uma área de espera para os escorregamentos. Então sempre vai descer material. Uma área que não deve realmente ser ocupada. Olhando isso aqui, Onias, a tua experiência como ex-homem do Corpo de Bombeiros, os nossos verdadeiros heróis, viu, gente? A gente confunde herói, mas bombeiro é herói. Só que se não remover essas pessoas, não sei daqui a quanto tempo, a gente vai lamentar de novo o número de mortes, não é isso? Sim, isso aí, o destino disso é remoção total, a gente sabe que isso leva um tempo, né? Exato. Enquanto não remover, o monitoramento constante, com rede de pluviômetro, treinamento da população, para outros eventos como esse sair antecipadamente e recuperar essa área depois com vegetação. A vegetação ajuda a proteger bastante. Olha a imagem que você falou, perfeito, o Elias não tinha visto. Olha só, gente, ocupação. Gente, eu sei que vocês precisam morar, mas olha os morros aqui, gente. Isso vai escorregar.
Essas pessoas estão morando, o governo do Estado agora, o presidente Lula também esteve aí, não importa quem é presidente, quer ser o Bolsonaro, quem quer que seja, tem que tirar essas pessoas, olha os escorregamentos aqui, ó. E aí ele deu sorte, que muitas árvores aqui que não escorregaram, né, Onis? Ali escorregou, mas olha aqui, ó, olha onde veio parar aqui embaixo, ó, dá uma olhada. Agora, se tudo isso tivesse caído nisso, todo mundo tinha ido embora, olha aí, ó, olha essas imagens. É que na serra a água procura o seu caminho, pelos chamados talvegues, né? Então essa região por onde passa, quando tem um volume como esse, ela vai destruir tudo que tem pelo caminho. Outros locais são um pouco mais protegidos até pela vegetação. Ali a gente percebe que é muita terra. Olha só, é vegetação em terra. Ali não tem nada segurando, a não ser a raiz da árvore, mas quando a água vem, lava, leva embora. Originalmente até tinha a própria serrapilheira, a folhagem, tudo isso, bastante vegetação, porque o clima aqui propicia a recuperação rápida da vegetação, né? Mas a chuva causou isso. A chuva levou vegetação, levou tudo que tinha, toda essa cobertura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas casas aqui embaixo, você está vendo a imagem aqui, elas não atrapalham também a fluidez da água, que acaba encontrando um impedimento aqui embaixo e não consegue correr, e vai criando aqui atrás um alagamento, e aí aquilo vai fazer escorregar? Muitas vezes sim, porque existem os caminhos da água, né? Isso, a drenagem natural. Natural. Então, as pessoas muitas vezes aterram esses locais e constroem em cima. Então, ela não tem por onde escoar, ela vai espalhar por toda essa ocupação, essas casas, né? Então, você tem que manter essas drenagens, esse caminho da água, disciplinar essa água para que ela não afete essas moradias, ou inundando, ou até mesmo... E um detalhe todo, eu parei de novo a imagem aqui, olha esses homens trabalhando, Defesa Civil, voluntários aqui embaixo, você percebe, até tem uma tubulação aqui, ó, muitas fazem, tá vendo esse cano aqui, você tem um cano, muitos não têm água da Sabesp, então são feitos encanamentos para esgoto e para também buscar água lá de cima, porque tem muitas fontes, já existe água no terreno, não precisa só da chuva, então veja a situação como fica, e até para que esses homens possam trabalhar nisso, Defesa Civil, bombeiro, é muito difícil quando está molhado. E tem previsão de chuva de novo. Então, essa região, toda essa região, aquilo ali, é muito difícil. Então, as pessoas vão ter que ser socorridas mesmo para sair, porque isso durante um tempo, agora a gente vai precisar de muito sol para que essa terra toda, ela volte a ficar seca, né? Então, novas chuvas no final de semana vão trazer risco de escorregamento de novo. E nesse caso, você remover esse material, a não sei que seja para procurar vítimas, mas você remover esse material todo, você aumenta o risco. Sem dúvida. Porque esse material já desceu, conseguiu ali um equilíbrio. Se você remover o que está na base, mais material desce, ainda mais se chover. Exato. Então, remover apenas o material necessário para retirar eventuais vítimas ali soterradas. A gente está com essas imagens aqui do G1, parabenizar o trabalho muito bom. E a gente percebe aqui, a gente daqui a pouco está caminhando no final do programa, e é muito básico em falar. Onias, partindo desse princípio, a gente falou bastante. A gente pode dizer que tem novos alertas, tem uma atenção toda que tem que se ter em relação a isso, o que a gente pode esperar aí para os próximos dias, qual é o alerta aí? Nós já estamos chegando a novo final de semana, hoje quinta-feira, você me mandou, e eu repliquei isso para vários amigos, várias emissoras aí do interior, e a gente aqui, graças a Deus, está fazendo esse trabalho para que a gente possa... tem gente que não entende, viu? Tem gente que fica só batendo papo, aí acho que a coisa funciona. Não, é importante demais a gente ouvir quem está no meio. E o Onias, a sua equipe, diariamente, 24 horas, quando sobe a tábua de marés, quando começa a chover. Então, qual é o alerta que nós teremos aí para os próximos dias, para as próximas horas? Bom, o acumulado de chuva aqui em Santos, ele baixou bem, já está inferior a 20 milímetros, né, nas 72 horas, mas nós mantemos o nível de atenção, porque temos alertas do CEMADEM para risco hidrológico e também para risco geológico, ou seja, escorregamentos, né? Porque o solo está bem encharcado e tem previsão de chuva, não com a intensidade que foi no último fim de semana, mas com pancadas que poderão vir até com uma intensidade maior no final de tarde, né? Início de noite. Sempre final de tarde e início da noite, né? Normalmente no verão, devido ao calor, é isso. Quando tem frente fria, aí aquela chuva se torna uma chuva contínua, como foi aqui chegou aqui na sexta-feira à noite, né? E aí a chuva se intensificou mais na noite de sábado e durante todo o dia de domingo, ficou quase 3 dias de chuva persistente e contínua, né? É o que a gente falava, o ocorrido lá na Costa Sul de São Sebastião foi um acumulado muito alto em curto período, porque anteriormente não havia um acumulado tão alto como aqui em março de 2020, né?
Em março de 2020, nós tínhamos o fevereiro com um acumulado muito alto, 900 milímetros no mês, 3 vezes mais do que a média. E aí, os primeiros dias de março começou com muita chuva também, né? A mesma coisa em 1928, a mesma coisa em Caraguatatuba em 67, como você falou, Serra dos Araras, porque era um período de muita chuva, o fevereiro com muita chuva e comecinho de março o problema. Agora, esse foi muita chuva em curto período, mesmo sem um acumulado muito alto anteriormente. A gente vai ao último intervalo e vem com a despedida do programa. Eu vou deixar só essa participação para o Onias responder na volta. Com tantos pesquisadores, com tantos institutos analisando e dizendo que nós temos mudanças climáticas muito fortes em todo o planeta, aumento das marés, o aumento das chuvas, a questão da preservação de áreas importantes. Gente, quando a gente fala em Amazônia, dá uma estudada. A preservação, a não preservação da Amazônia, em muitos casos, ela acaba trazendo chuvas consideráveis para São Paulo, por exemplo. Pô, mas peraí, lá no Amazonas, chega em São Paulo, chega aqui. Graças a Deus. Graças a Deus, mas elas têm que ser contidas, sim, não com desmatamento, né, Onias? São as chuvas naturais. Eu vou te dar um tempinho, a gente vai ao último intervalo para liberar o Onias, inclusive, na volta ele vai falar sobre isso, e sobre que as defesas civis, a Defesa Civil de Santos, com novos equipamentos, com novas parcerias, já está vislumbrando para o futuro. Daqui para frente, a gente teve o canal do Porto aqui fechado durante 16 horas por conta das ondas. A gente teve muita chuva, a maré subiu, muitas ondas, então por segurança, inclusive, gente, Onias, eu pedi até a sua ajuda, eu fico até nervoso. Teve gente que mandou mensagem, Eduardo, um absurdo. E minha filha pagou caro um pacote do cruzeiro para ir para Bahia, para o carnaval, e o navio não pôde sair no sábado. Graças a Deus que tem responsabilidade, fala, não sai, que fechou ali. Por ordem da Marinha, né, por segurança. Exato. E também as balsas, por um bom período, foram finalizadas, e o transporte de lancha também para Santa Cruz dos Navegantes. Explica para esse pessoal, Onias, não fechou porque ninguém quer ficar olhando para o navio. Uma questão de segurança, maré muito alta, ondas altas, mexendo demais. O navio não é seguro? Mas prevenção é importante. Sim, a maré muito elevada como estava, ou se tiver também muito baixa, ela atrapalha a travessia de balsas, né? Porque na rampa ali fica difícil o acesso de veículo. Já a onda atrapalha o movimento dos navios, porque o navio, com a onda, como chegou, a onda de quase 3 metros, isso, né? Isso aqui, isso, mais para fora, as ondas de 4 metros, são maiores. Ela causa um balanço, nesse balanço, né, chama caturro, o navio vai abicando e derrabando, ele pode tocar no fundo, né? E pode danificar o hélice, leme, aí ficar sem governo e causar um acidente muito mais sério. Jogando então a Marinha trabalha com segurança, de forma muito certa mesmo, muito séria. Correto, parabéns, fala do... E outra, que o Onias falou, esse movimento pode fazer com que as pessoas sejam jogadas, arremessadas dentro do navio. Sim, além disso, né? Além disso, o navio com 5 mil passageiros, por exemplo, olha, né? A responsabilidade. Pode causar danos e ferimentos, e realmente é por questão de segurança. Então, gente, um atraso que vocês tiveram, ponham na conta que Deus é Pai e ajudou. Não aconteceu nada, apenas um atraso. Mas sair em segurança, depois o navio sai. E também atrapalha o embarque do prático, né? Sim, o prático tem que subir para o navio entrar, depois para o navio sair, né? Então, se a condição do mar não permite que ele encoste a lancha ali, não pode ter essa operação. Bem lembrado, de entrada e saída. As lanchas dos práticos são pequenas lanchas que eles encostam nos navios, eles dão o apoio para o navio, toda a entrada e saída do cais santista, né? Está aquela maré também alta, é impossível da lancha encostar no navio, até para a segurança dos práticos. A gente vai convidar o presidente da praticagem, que é um trabalho muito importante. Vamos ao intervalo, a despedida do programa nessa quinta-feira, muito bom, apesar de, infelizmente, falar da tragédia. E eu abri ali no cantinho, enquanto estava ali o Onias falando, o pessoal perguntando aquela tragédia também que aconteceu em Sinop, né, terra do agora treinador Rogério Ceni. Lamentável, né, que por conta de uma partida, 2 ou 3, seja quanto for, de sinuca, uma aposta, 2 imbecis, 2 marginais, entrem depois nesse comércio e matem 7 pessoas, uma menina de 12 anos. Eu vi as imagens, eu não coloquei aqui, me permita eu não colocar, até borrada, mas aquilo é a atitude de bandido. Segundo a informação da polícia lá da região de Sinop, um deles já foi morto. No confronto para ser detido, ele confrontou a polícia, os policiais, e aí eu vou falar uma coisa assim, vamos lá, né? Parabéns à polícia. O sujeito viu a polícia, pediu para baixar a arma, não baixou? Onias, a polícia faz o quê? Se defende. Na situação difícil, eu tenho certeza que o policial não tem prazer em fazer isso, mas para proteger a sociedade, exato, né, ele, por dever de ofício, tem que Honesto, revidar o policial, se ele é agredido, vida também, isso, né? Se ele é agredido com tiros, ele tem que revidar com tiros. É. Infelizmente, mais uma tragédia. Depois daquela que nós tivemos no Distrito Federal, lá, de uma família inteira ceifada numa chacina, agora outra.
onde vai parar o ser humano, né? Infelizmente, me faz refletir aqui que o ser humano está precisando orar mais, rezar mais, porque 4 mil reais eles perderam, pelo amor de Deus. Se eles tivessem entrado lá e assaltado, estava errado. Mas matar, levar 7 vidas, inclusive uma criança, não dá. Vou intervalo, eu volto para a despedida do Daniel Nis. Importante, olha esse senhor aqui, senhor não, né? Um jovem ainda. O Anias não deve ter o quê? 53 anos, por aí? Assim, 55. Pronto. Tá um pouquinho mais. Mas tá bem. Depois ele vai contar para a gente o segredo da boa figura, né? Tá sempre bem. Ajude também a Defesa Civil. Quando observar um informe da Defesa Civil, replique ele. Ajude. Como também tem gente que mandou aqui, Edu, eu vi o que você mandou da Defesa Civil, mandei amarrar o barco 3 vezes. Não saí, não deixei ninguém sair, avisei o marinheiro, não libere o barquinho para ninguém. Isso é responsabilidade, Eunice. Veio o aviso. Inclusive uma escuna que estava fundeada, apoitada aqui no canal, ela veio a afundar, né? Só sobrou, naufragou devido ao excesso de chuva. Uma escuna. Talvez a bomba de porão não tenha funcionado e ela afundou no local que ela estava ali, na poita, aqui na ponta da praia, no domingo. Por falar nisso, a prefeitura começou a remoção, né, daquela embarcação que se acha que há muitos anos teria ficado ali. Eu acho muito prudente, até para evitar acidentes, né, Eunice? É importante isso. Ali tem que ter acompanhamento de arqueólogos, né, para pesquisar. E o pessoal dizendo que a ressaca também do fim de semana causou algum dano na calçada da ponta da praia. Como sempre, né? Que já estava sendo recuperada em obra, né? E causou mais alguns danos ali, com a erosão, solapando ali o solo, e a calçada afundou em alguns pontos. A natureza é uma obra que resista, por mais que seja bem feita. Vamos ao intervalo e a volta despedida aqui do Onias. Ele vai falar o que é a Defesa Civil, o que se espera com essa intensificação de grandes chuvas, mudança climática para as defesas civis. Eu volto já. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Estamos de volta aqui com o programa na parte final. O Onias vai comentar a respeito, Onias, com essas previsões de mais chuvas, mudança climática, o aquecimento global, o Carlos Nobre comentando, mas outros cientistas comentando também, o que vocês da Defesa Civil, das autoridades, pensam que deve ser feito, que pode ser feito para amenizar. Enquanto o Onias vai falando para a nossa despedida do programa, eu vou colocar uma imagem aqui da Rio Santos, só para que você tenha uma ideia, num trecho aqui, a quantidade de terra e vegetação. Por favor, Onias. Bom, com essas mudanças climáticas e a repetição desses eventos mais severos, mais drásticos, os governos, principalmente o governo de São Paulo e o governo municipal de Santos, têm se preocupado e preparado os planos de adaptação às mudanças climáticas e também os planos de preparação das comunidades mais resilientes, das cidades mais resilientes, com muitas metas de redução da emissão de gases de estufa, para ver se não aumenta o aquecimento global e contribui. Então, a ação preventiva. Agora, o que fazer diante desses eventos que se repetirão cada vez mais frequentes e mais intensos? É justamente diminuir as vulnerabilidades. E aí os governos, o poder público, municipal, estadual e federal, têm que trabalhar nesse sentido. Né? Para reduzir as vulnerabilidades, tem que fazer remoções daquelas moradias em locais de risco intolerável, onde uma obra não vai conseguir resolver o problema, tem que realmente resolver, porque é uma área de preservação, porque está uma encosta muito declivosa, muito inclinada, ou em cima de uma drenagem, um curso d'água, uma nascente de água, ou uma área, então, de risco ou de preservação ambiental. E também fazer melhorias, redes de drenagem, contenções, tudo isso para dar mais segurança. Então, precisa diminuir as vulnerabilidades uma vez. E nenhum governo vai conseguir ter ação sobre a natureza e evitar que esses eventos ocorram. São eventos que não tem como evitar que ocorram, mas você diminuindo as vulnerabilidades, você vai mitigar as consequências, ou seja, vai evitar que vidas sejam perdidas. E ao trabalho, que a população também tem que participar. A população tem que estar envolvida, principalmente a população que tem comunidade de risco, dando a sua contribuição, agindo preventivamente, evitando lançar água, lixo, detritos nas encostas, evitando fazer cortes nas encostas, fazer aterro nas encostas, construções das encostas sem autorização, evitando ocupar o local muito inclinado, locais impróprios para a habitação. Tudo isso vai contribuir para que a gente não tenha consequências trágicas como essas que a gente observou no final de semana, bem próximo aqui do nosso município, como está sendo. Para fechar o programa de hoje, eu levantei. Se quiser, Onias, também pode levantar, para que a gente fale com os nossos ouvintes, eles estão vendo a gente, espectadores. Isso aqui são taludes, né, que você falou, não é isso? São construídos nas encostas. Aqui é uma curva da rodovia Rio Santos. A gente percebe a quantidade de vegetação que tem aqui. Então, a rodovia que sumiu. Ó. Esse trecho todinho aqui, a rodovia desapareceu. Se ela for só compactada por terra, eles vão limpar. Mas para que você tenha uma ideia, então, essa contenção ela é necessária, vou voltar aqui, que ela seja feita em vários trechos. Mas, mesmo assim, repare aqui, já começa a ter um desgaste, né? Olha aqui, ó. Mas ainda conteve.
segurou bem. E olha aqui embaixo. Isso, se escorregar demais, a rodovia vai junto. Aqui já temos o mar, ó. A gente percebe que é o mar. Então, isso aqui é bastante perigoso. Olha como escorregou demais aqui também. Então, aqui a gente fez escorregamento, sabe? Tem esse trabalho importante. E para que você tenha uma ideia, eu vou até correr a imagem aqui. Olha como fica aqui, ó, na rodovia, como desce com tanta coisa. E vou colocar outra imagem aqui, ó. Olha aí, ó. Os escorregamentos, olha a praia aqui, as casas, como desceu. Onde essas árvores todas descascadas, elas vieram do alto da serra, né, devido ao atrito aí com pedra, Sim, com sol. sim. Então, quer dizer, a corrida, esse aqui é sinal de novo corrida de detrito, ou seja, é o tipo de evento mais destrutivo que tem, tá? Mais do que os próprios escorregamentos. Corrida de detrito. Corrida de detrito. E aquele tamanho que você mostrou, eu volto nele. o importante ele é justamente para estabilizar a encosta. Então, ele teve alguns escorregamentos, mas não foram tão amplos quanto o local que ele tem, que é protegido. Ele ajudou muito. Então, você diminui a declividade, você tem degraus, nesses degraus, em cada degrau deles tem que ter a drenagem, né, de crista, para conduzir a água para que tenha menos efeito. Então, precisa manutenção. Se você não faz manutenção, Isso aqui dá para recuperar, dessa drenagem, sim, dá para recuperar. Né? Geralmente, eles, no solo, aí, usam algum material também para ajudar a estabilizar, uma tela. Olha, aqui onde ele parece que ele para, você veja que desceu, né? Aqui onde essa curva ele parece que parou, né? Ele encerrou aqui a sua proteção, que ele fez a curva. Então, olha como desceu aqui, como solapou a estrada. E aí eu vou jogar essa imagem aqui, ó. Vamos lá. A quantidade, olha a quantidade de lama e terra que veio aqui. Isso é mais 2 metros aqui. A altura da máquina aqui bem superior a 2 metros. Exato. Tem quase 2 metros. Quase 2 metros, exato. De quantidade de material sobre o asfalto. E há uma expectativa. Isso foi a extensão de, acho que 700 metros de extensão. Isso, quase 1 quilômetro. isso, né? quase 1 quilômetro. Foi na altura ali, se eu não me engano, de Praia Preta. Exato. Praia Preta, depois tem Baleia, ali naquela região, é naquela região. E mais. Infelizmente é uma expectativa, gente, que até carro tenha ficado ali. Espero que não. Mas como é uma rodovia, e muita gente tentou se locomover, pode ter sido vitimada. E esse trabalho também tem que ser feito com certo cuidado. Já estão achando alguns veículos, né? Por enquanto, até ontem, os modelos informáticos não estavam ocupados. Eram vazios. Mas já acharam veículos soterrados. Espero que se encontrar veículos sejam só vazios. Urias, uma honra recebê-lo. Sempre eu fico muito feliz de receber você aqui no Ponto a Ponto. A Rádio Star News vai se unir. A gente vai bolar um jeito do Urias, de repente, via celular, gravar alguma coisa, a gente colocar na programação onde tiver assim, ajudar. Muita gente do interior, Rio de Janeiro, Santa Catarina, fez conteúdo com a gente, achou bacana o que a gente fez, replicar. E o Urias mandou aqui, ó, estava na rua, ele me mandou aqui, e foi muito interessante a gente poder replicar, para que a gente possa, que isso aqui aconteça. A natureza ela é pródiga, mas que não traga o desastre, a tragédia de pessoas. Isso aqui vai acontecer sempre em qualquer lugar do mundo, mas a gente possa evitar que isso aconteça. Por isso, foi uma honra, sucesso para a Defesa Civil de Santos, obrigado pelo carinho, pela atenção, ponto a ponto, se humana com vocês. Humildemente que a gente puder avisar e puder ajudar, a gente vai avisar vocês também. Porque, ó, o que aconteceu aqui, gente, não é que é uma tragédia anunciada. As defesas civis, a defesa civil, ela tenta antecipar que vai acontecer muita chuva. E se você tiver um entendimento que não deve ir para lá, você evita uma tragédia em Unias. Vocês não querem estragar o passeio, o feriado de ninguém, mas muita gente se ouviu, eu vi um empresário dizendo que ele voltou. Ele começou a ver as informações de defesa civil e tudo, e foi legal voltar. Porque minha casa está justamente numa encosta de morro. Detalhe, eu vi depois esse ano numa emissora, a casa dele foi embora, só que a vida dele foi preservada, a família dele. Então é importante isso. Ponto a ponto vai encerrando. Vou dar a Onias. Onias, quem quiser fazer contato, quem quiser ter informações da Defesa Civil de Santos, como é que faz? Bom, quem sempre da Defesa Civil, atende pelo telefone 199, você valeu no Brasil, né? Nas emergências. Aqui em Santos, para informações, para realização de cursos, é o 3208.000. E recomendamos também que não deixe de se cadastrar para receber os alertas meteorológicos, enviando SMS para o número 40199, informando o CEP da sua localidade. E ó, tá aí, ó, eu voltei com aquela imagem, como o Onias falou, só esse trecho, dá uma olhada. Até aqui embaixo, esse trecho, sem contar outros trechos que sofreram, mas aqui, ó, só esse pedaço aqui, dá uma olhada. Foi até aqui embaixo, então rodovia. Sorte que não é habitável essa região. Graças a Deus. E aqui embaixo também não, né? Muito pouco, aqui tem casa. Exato. Mas você veja que elas não foram atingidas aqui agora. Praia das Conchas, Praia Preta. Aí o Daniel Onias conhece bem.
essas pessoas de vários pontos, porque é área de muito perigo. Gente, ótima quinta-feira. Tem previsão de alguma chuva para hoje, para quinta-feira? Sim, no final da tarde tem previsão para hoje, para amanhã, até o próximo final de semana. Então tá aí, gente. Vamos ter total atenção, não dá para brincar com a natureza não. A natureza está aí para a gente ocupar com carinho e respeito. Virginia, vamos embora? Amanhã tem mais. Isso. Sexta-feira tem ponto a ponto e olha, www.radiostarnewsantos.com, você nos ouve e nos vê em todo o planeta. Amanhã eu passo todos os nossos endereços de novo para você. Tchau. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza